Olá, meus queridos amigos. No que falamos, obrigado por ter acessado o site. Obrigado por ter acessado esse canal na luz de Bíblia. Nós estamos ali com a intenção de compartilhar conhecimento bíblico. Nesse momento, eu gostava de pedir a presença de Deus no nosso coração para poder entender bem a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer, Senhor, por ter dado-nos vida e saúde. Nesse momento, eu quero ter alguns minutos que é para nos estudar a palavra de Deus. Eu te pido a presença do Espírito Santo para ajudar-nos a entender e a compreender a palavra de Deus e para nos praticar na nossa vida. Obrigado por tudo, acompanhar nesse estudo e eu te pido humildemente, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nos trata sobre o povo de Deus selado e nos fala sobre 144 mil e sobre a grande multidão. E no caso por entender, não sei que tem algumas pessoas com ideias diferentes, mas isto é normal porque não é não é algo que é doutrinário, mas sim é algo que é profético. E hoje nós estamos ali que é para nós estudar mais uma lição da Bíblia. No livro de Apocalipse, a partir do capítulo 8, nós também estudamos hoje sobre o tema As 7 Trombetas. Nosso texto base nós podemos encontrar no Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, nós também olhamos de uma maneira interessante como é que Deus transmite essa mensagem para seu povo através de códigos bem conhecidos no Velho Testamento. Você também olha as trombetas, coisa que tem a ver com a palavra de Deus, com os últimos dias. Não olha nas 2 semanas passadas sobre o selo de Deus que tem a ver diretamente com o povo de Deus. Agora, você também olha 7 trombetas que tem a ver com a destruição ou julgamento de Deus, não sobre o povo de Deus, mas sim sobre os ímpios e os perversos. Na Bíblia, não está por encontrar referências a trombetas. No Velho Testamento não tem quando Deus fala, ou seja, quando Deus entrega a lei no Monte Sinai, tem o soar da trombeta. Também na batalha de Josué e israelitas contra Jericó, houve também tocar das trombetas. E também, no hoje que naqueles profetas menores, sempre hora que esta fala sobre o dia do Senhor está relacionado com trombeta. Também no Novo Testamento, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, está falando que ao som da trombeta, ele reúne tudo crentes ou tudo pessoas do mundo que acreditam nele num só lugar. E também no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, que está falando, quando ao soar da última trombeta, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, aquelas imagens que na Bíblia usa sobre trombetas. Também não tem um texto bem conhecido também, na 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17, está falando assim, ao ressoar a trombeta de Deus, mas que está morto ressuscita. Então, ali não hoje algumas imagens de trombeta na Bíblia. Agora, falando um pouco sobre a natureza de trombetas na Bíblia, no pode hoje aqui, trombetas estão usadas quando num contexto de batalha, de guerra entre o povo de Deus e seus inimigos. Também num contexto de coroação de um novo rei, é utilizar trombetas. Também quando tem algum anúncio, algum ato de adoração na tenda da congregação, era tocar o trombeta para convidar pessoas para reunir na tenda da congregação. É bom notar que tenda da congregação é diferente do santuário. Não tem encontrado na Êxodo, capítulo 33, que está fazendo descrição da tenda da congregação no momento de adoração. E por último, trombetas também eram usadas, que era para mostrar perigo iminente. Então, dentro desse contexto, não está conseguindo hoje como é que trombetas foi usado na Bíblia. Mas agora, nós estamos no capítulo 8 de Apocalipse.
já não falo de formas que trombeta era usado. E eu gostava de mostrar para nós algo interessante, é que trombetas na povo israelitas era algo como corriqueiro, algo cotidiano. Por exemplo, se me perguntou, quando houve sirene de polícia ou de corpo de bombeiros, até de ambulância, quando houve, você sabia que você fala, ok, alguma coisa acontece. Então, de mesma forma também, no povo israelita, nessa cultura, quando houve trombeta com diferentes tons ou sons, é saber o que sábado aconteceu. No Apocalipse capítulo 8, agora, está também mostrando esse soar de que essa trombeta, das 7 trombetas de Deus. E logo que quando que 7 anjos levantam que para toca, prepara, ou seja, prepara para tocar trombeta, tem algo que acontece que é para dar um contexto de soar da trombeta. Está falando aqui, um anjo, tá bem? E pega um incenso de ouro que está dentro de santuário, no lugar santo, e traz as brasas e joga por terra. O que ele significa? Na tradição judaica, é apontar que quando o sacerdote está fazendo o sacrifício no altar do holocausto, que pegava sangue daquele cordeiro e jogava na base do altar, o que aconteceva? Um outro sacerdote no lugar santo pegava aquele incenso, que de acordo com Apocalipse 5, fala que incenso simboliza as orações dos santos, e traz aquele incensário fora do templo e jogava ele por terra. Essa imagem também é retirada de Ezequiel capítulo 10, verso 2, que mostra uma visão de Ezequiel que o anjo falou, apanha brasas vivas e joga contra Jerusalém. Que ali num sinal, ou seja, num simbolismo de destruição de Jerusalém. Então, nesse contexto de trombeta, essa mostra no contexto de adoração, no santuário. Então, logo depois que o sacerdote jogava aqueles incensário, aquelas brasas vivas no chão, o que aconteceu? Tinha 7 sacerdotes que tocavam trombetas, simbolizando que Deus responde à oração de aquelas pessoas que pedem para perdoar seus pecados através da morte de algum animal, podendo ser cordeiro ou pássaro, dependendo de possibilidade de cada pessoa. Então, contexto de que as trombetas para ser tocadas, em um contexto de adoração, num contexto de resposta de Deus para a oração de santos. E que ele está lembrando de quinto selo, que está falando que almas mártires, que está na base do altar, está pedindo a Deus, até quando nosso sofrimento continua? Por favor, Deus, faz justiça para esse povo. Pode ser também que tem esse mesmo clamor, até quando tu sofre por causa do Evangelho. Esse contexto de trombetas está também dando uma resposta de Deus. Deus fala assim, olha, está a par de assunto de história desta terra. Isso também responde nossa oração. Então, essa trombeta é simplesmente, você aponta para um lembrete de Deus para esse povo, de que Ele responde às orações de pessoas que sofrem por causa do Evangelho. Então, eu gostava de convidar vocês para abrir o livro de Números, capítulo 10, versos 9 e 10. E não hoje eu dizer que a palavra de Deus está falando. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, esse texto ali está mostrando 2 circunstâncias
onde que a trombeta era tocada. Na guerra, certo? Para pedir com que Deus lembre de seu povo na guerra e pedir vitória para seu povo. Também nos momentos o quê? Nos momentos felizes, as celebrações de colheita, de casamento, tudo também era tocado trombetas. Então, que ali é significado das trombetas? No livro de Apocalipse, capítulo 8, se mostrando que é uma resposta de Deus à oração de seu povo, num contexto tanto de guerra e também num contexto de alegria, no sentido de que Deus já, também como noivo, para bem encontro com sua noiva. E por isso que lá na 7ª trombeta, não tem encontra a última, ou seja, não tem encontra a vinda de Cristo, que é o clímax da história da humanidade. E agora, quando é que as 7 trombetas também soam, também fazem obedecer zunido? Quando é isto? As 7 trombetas está relacionado com os 7 selos e também relacionado com as 7 igrejas, em termos de períodos históricos e proféticos. Então, essa primeira trombeta que é soada está relacionado com a destruição de Jerusalém. Não sabe que Jerusalém é povo de Deus, mas não sabe que esse mesmo povo é tão chamado povo de Deus que mata o próprio Messias. Então, na destruição no ano 70 depois de Cristo, é a primeira, ou seja, o zunido de que é primeiro trombeta de Deus, de destruição sobre aqueles que é contra o Evangelho. E isso tem paralelismo também com a igreja, nessa saída para fora de comunidade de Jerusalém para gentios. E assim sucessivamente, que segunda trombeta, terceira, quarta, quinta, sexta, tudo que eles li só voltaram que os mesmos períodos proféticos de que as igrejas e também de que os selos. Agora, no livro de Mateus, capítulo 24, Deus faz um intercâmbio entre fim do mundo e o quê? E a destruição de Jerusalém. Então Deus, através da destruição de Jerusalém, Satã mostrava no futuro como vai ser a destruição do mundo. Então é por isso que as duas coisas ali andam em paralelismo. As 7 trombetas com as 7 igrejas e também com os 7 selos. Então esses períodos proféticos que eu pude ouvir naquelas lições anteriores sobre essas datas e sobre para ter também mais conhecimento sobre aquela. Agora tem um outro paralelismo entre que as 7 trombetas e também que os 7 selos. Que os 7 selos teve no dia que os 4 cavaleiros, depois quinto selo e no 6º selo, no repare que houve um interlúdio para o 7º selo. Mesma coisa também acontece naquelas 7 trombetas. Tem um interlúdio entre 6º ao 7º, a 7ª trombeta. E esse interlúdio, que você também olha agora. Esse interlúdio pode ser encontrado no Apocalipse capítulo 10. E nesse capítulo está relatando que há um anjo forte que tem um arco-íris na sua cabeça e que tem pernas como colunas de fogo. Que as características ali que está dando? Está levando a pensar que essa mostra a pessoa de Jesus Cristo. É falando que pé direita está sobre a terra e pé esquerda está sobre o mar. Que ele simplesmente mostra a universalidade e a importância das notícias ou das mensagens que tem a dar para o povo da terra. E na sua mão tem um livrinho, mas esse livrinho é cozer. Tem alguns teólogos que acreditam que esse livrinho mostra que é o mesmo livro de que selos que Jesus toma. Que Jesus toma da mão do Pai, que é o livro que Jesus toma, que abre com que selos, que pode decorrer da história da salvação na história humana. Algumas pessoas pensam assim. E também mostra que esse livrinho pode ser simbolicamente representa o livro de Daniel, que as profecias em relação aos últimos dias.
Independente de que exposição que a boa por toma, o interessante ali que é para nota é que alguns ainda estão falando que esse livro, mas que é livro que Jesus toma na mão do Pai, mas sim uma porção de que livro. É por isso que é chamado de livrinho. E nele conta história, está dentro dele, a história de experiência de povo de Deus nos últimos dias. E está falando também que esse anjo tem uma voz como de leão, fazendo alusão a Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. E também está falando que logo quando ele fala, mas 7 trovões desferiram, ou também pâpia. Esses 7 trovões que simbolizam a voz de Deus, ele é uma imagem tirada do livro de Salmos, capítulo 29, verso 3 a 9, que te mostra 7 maneiras que Deus está fala e que o que acontece. Então, simplesmente, provavelmente, uma alusão a esse capítulo de Salmos 29. E esse anjo está bravo e está falando assim, não haverá mais tempo. Ou seja, não haverá mais demora. O que isso significa? Literalmente, no sentido original, essa está falando aqui, não haverá mais tempo. Que essa palavra, cronos, é um tempo definido da profecia. Esse tempo ali, que fala, não haverá mais tempo, esse texto, Cassata fala em relação ao fim da história da humanidade, mas sim fim de períodos proféticos na história da humanidade. Essa está fazendo referência ali àquele 2.300 tardes e manhãs de livro de Apocalipse. Esse texto ali, Cassata refere a fim da história da humanidade, mas sim se refere ao livro de Daniel, que fala sobre 2.300 tardes e manhãs com relação ao tempo do fim. Isto significa que todos os períodos proféticos vão estar terminados nesse interlúdio entre a sexta trombeta e a 7ª trombeta. Não haverá mais período profético. O apóstolo João tem sido sempre passivo diante das visões. Mas nessa parte dessa visão, nesse interlúdio, ele é chamado a tomar um parte ativo. Está dar uma voz e está a falar o seguinte, Bíblia pede aquele anjo que é para entregar aquele livro que tem na mão. E esse anjo, capítulo 10, fala que quando ele faz juramento, ele coloca a mão direita para riba. E quando olhar no livro de Daniel capítulo 12, ele fala que tinha as 2 mãos levantadas. A razão por isto ter acontecido é que, claro, no Apocalipse ele tinha um livro na mão, um livrinho. Então, a mão direita levantada, um livrinho na esquerda. E na Daniel, como ele está fazendo aquele livro, então ele tem com as 2 mãos livres e ele tem levantado a seu, jura por aquele que vive eternamente, pelos séculos dos séculos. Agora é dado uma palavra de que João, para tornar ativo, ele fala, come o livro. E come aquele livrinho que estava na mão desse anjo. Exato de comer livros, na Bíblia, foi relatado para Jeremias e também para Ezequiel. Jeremias capítulo 15, verso 16, fala assim, achado as tuas palavras, logo as comi, e foram gozo e alegria ao meu coração. E em Ezequiel capítulo 3, está falando que Ezequiel, logo depois que toma aquele rolo, que come aquele livro, mexendo na boca, me sabe doce. E logo depois, esteve os 2 profetas, Jeremias e Ezequiel, esteve experiências amargas para mão de 6 evangelhos, ou seja, 6 mensagens de pedir com que o povo de Deus arrepende, foram rejeitadas que as mensagens que Jeremias e Ezequiel dão, e que lhe traz um gosto amargo. É por isso que Apocalipse 10 está falando que quando o apóstolo João comia aquele livro, na boca ele era doce ao paladar, mas quando chega no estômago, era amargo. O que ele significa? Num tempo periódico, logo no capítulo 11,
Então começa relatando um período de tempo de 1260 dias, ou 42 meses, ou também um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo que as profecias ali, tudo que as expressões ali, fazem parte de uma mesma profecia. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2. 1 mais 2, 3. E meio. 3 anos e meio. Quando dividir por dias, terá 1260 dias, que na profecia, dia equivale a ano. Então, nesse assunto de comer aquele livrinho e ser gostoso ao paladar, essa simboliza que quando João recebe aquela mensagem de que Deus cuida de seu povo e que Deus há de certamente responder às orações de seus santos que você sofre, que ele é uma boa notícia. Então ele fica contente, muito bom. Mas quando essa também prega, quando pessoas rejeitam essa mensagem, ela cria um certo desgosto, algo amargo. E que ele também, fazendo aplicação para nossa vida, também quando nós não ouvimos o Evangelho pela primeira vez, não te fica contente, fala, uau, a Bíblia sabe. A gente estuda a Bíblia, não te fica contente. Tem momentos também nunca te sente contente, claro. Mas se você lembra daquele momento, na boa conversão a Deus, assim como aquela primeira igreja de Éfeso, foi assim, tem contra e abandona o primeiro amor. Mas nosso primeiro amor, quando não recebe o Evangelho, não te fica contente, feliz. E às vezes você fala com um amigo ou com um familiar e está rejeitando ele. E às vezes não te sente triste. Amargura, tipo assim, gostar da minha família ou Bíblia, mas que criou, então traz um sentimento de caçar. Também chamamos algum exemplo. Recebendo a mensagem de Deus, que não te fica contente. Às vezes, nossa fé é colocada à prova. Imagina o bom trabalho por causa de honra à lei de Deus. E agora, nunca por errar aquele trabalho, não tem falta daquele dinheiro. O evangelho é bom? Sim. Mas naquele momento você precisava de entrar num trabalho e que ele pode ser uma daquelas experiências amargas. Ou também quando você está hoje na palavra de Deus. Ou também quando você está hoje na palavra de Deus, que o relacionamento caça certo. Por exemplo, você num namoro que é contra a palavra de Deus, mas você gosta daquele rapaz, ou você gosta daquela menina. E às vezes é triste que por Deus que ele usa bem por causa da palavra de Deus fala que é melhor que assim seja. E agora? E alguns exemplos de experiências amargas também que acontecem com o povo de Deus. E logo depois dessa experiência de doce e amargo na pregação do Evangelho, apontando também essa profecia de 1260 dias que começa no ano 538 depois de Cristo até ano de 1798 com a prisão de Papas Pio VI. Ele falou, a partir daquele momento, 1798, começa o tempo do fim. E mesmo assim, que o apóstolo João já recebe os livrinhos, já comer, ainda logo depois ele está falando, ainda deve profetizar. Ali está falando em relação ao grande desapontamento que o movimento milerita teve. Eles começam contente, está pregando o evangelho, esses cálculos sabem tudo certo, mas eles dão erro no evento que está acontecendo naquele final de 1844. Eles pensavam que era a volta de Jesus, mas na verdade era a passagem de Jesus como nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, do lugar santo para o lugar santíssimo. Mesmo depois daquele grande desapontamento, que sentimento amargo, imagine depois de pregar alguém que Jesus está bem num dia X, alguém vende suas casas, suas propriedades. Tinha pessoas fica sem nada, simplesmente à espera da volta de Jesus. E Jesus quer bem. Eu paro para pensar que amargura, que desgostosura que pode trazer no coração. Então as pessoas que aguardavam a volta de Jesus, sabe, triste e amargurado. Mas mesmo assim, Jesus falou assim, prega, ainda profetiza para toda nação, tribo e língua.
Porque ainda o evangelho será pregado, no livro de Mateus 24. O evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. Já começa o tempo de fim, mas ainda não é o fim. É por isso que o apóstolo João é chamado que continua a profetizar. E aí o movimento adventista, depois de mais ou menos uns 20 anos, depois de 1944, torna agora uma igreja. Por isso que nossa igreja, ele é de acordo com a profecia bíblica. E eu gostava de deixar algumas palavras para algumas pessoas que acham que ainda haverá uma outra igreja para além desta igreja. É simples, meus queridos, biblicamente falando, ou seja, profeticamente falando, nenhuma outra igreja surgirá no tempo profético que é para falar sobre a verdade presente, a não ser a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, tenha confiança que o seu é o caminho certo e que Deus vai responder às suas orações. Amém? Terminando, o último ponto que a lição da fala é sobre duas testemunhas que simboliza o Velho e o Novo Testamento. No capítulo 11 de Apocalipse, está falando que essa testemunha tem poder sobre fogo, e se alguém fazer mal, messa tra fogo de suas bocas, e também por enquanto você profetiza, mas seu ficha, mas cada tem o quê? Cada tem chuva, que ali você está fazendo alusão ao profeta Elias, que quando ele pede Deus para responder essa oração, Deus diz que o fogo desceu, e também prediz anos de seca, que cada tem chuva. E também nas mesmas características de duas testemunhas, também está fazendo alusão a bira água em sangue, que ele aponta para o ministério de Moisés. Moisés representa a lei de Deus e Elias representa profetas, que fala em nome de Deus. Interessante para nota, no livro de Isaías capítulo 8, verso 20, está falando assim, a lei e ao testemunho, se não falarem de acordo com essas coisas, jamais verão a alva. Que ele significa que, se nós o falar de acordo com o Velho Testamento, livros de Moisés e profetas, tanto do Velho como do Novo Testamento, nós nunca estamos o soar da última trombeta, que é a volta de Jesus ali nessa terra. E a Bíblia te refere às duas testemunhas como vestido de o quê? De pano de saco. É mesmo que hoje em dia uma pessoa veste cor preto, isso mostra luto. É a mesma coisa também na antiguidade, quando se queria mostrar esses lutos, se vestia pano de saco. O que isso significa? É que ao decorrer do tempo histórico das igrejas, as tradições começam a enterrar as verdades bíblicas, que as duas testemunhas, que é tanto o Velho como o Novo Testamento. E no todo ápice de que ali, na Revolução Francesa, com o ateísmo, que coloca a palavra de Deus fora, queima a Bíblia e faz que queria saber mais sobre Deus. Mas mesmo assim, é por isso que a Bíblia está falando, depois de 3 dias e meio, fazendo referência a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a livro de Daniel capítulo 7, 25. E também é a mesma coisa que 42 meses e que 1260 dias. Tudo que as profecias são a mesma coisa, só em formas diferentes de expressar. Então, no capo repara que Bíblia, ou seja, as duas testemunhas sabem de luto por causa das tradições humanas que sobrepõem, que sabe ficar de riba de o quê? Das verdades bíblicas puras do Evangelho. Mas é flama, depois de que a profecia ali, de 1260 dias, que termina em 1798, é que as duas testemunhas também recebem o Espírito de vida de Deus. E esta labanta pastora profetiza. E houve 7.000 mortes e grande terremoto acontece. Porque não sabe que ali já também entra na 7ª trombeta, que se refere à volta de Jesus, que também mostra que a última ação, ou seja, penúltima ação de Deus sobre os ímpios. Porque quando Jesus está vendo que tudo que os ímpios vivem está a ser morto,
para ser glória, e que na terceira vinda de Jesus, quando a cidade santa de Jerusalém te diz que tudo também ressuscita, que também recebe agora a última destruição, infelizmente, que tem acontecido, que é para o universo fica purificar de toda maldade. Meu querido amigo, minha querida amiga, já não fala sobre tudo que as coisas limam. Agora, fazendo uma aplicação para nos vida pessoal, é o seguinte, lembra de uma coisa. Qualquer pessoa que sofre por causa do Evangelho e que pede a Deus para salvar, Deus já atenderá. Então, esses sons de 7 trombetas é a resposta de Deus para ser povo contra, ou seja, trazendo a destruição contra pessoas que estão fazendo sofrer. Se Deus recebe o Evangelho na sua vida e você sente contente, alegre, tem alguns momentos que você também sente amargo, quando você prega, a pessoa te rejeita, ou quando tenta tomar algumas decisões que te mostram obediência à palavra de Deus. Mas a mensagem para nós é o seguinte: mantenha-se fiel, porque Deus está no controle de sua história. E por causa de que Ele, certamente, a maldade também chega a um fim. E Deus também reivindica seu caráter e também pune os ímpios. Não para modo que os ímpios que catarão para ser salvos, é para modo que os ímpios rejeitam a salvação de Deus. Então, esse sincero desejo do meu coração, que no dia de Jesus entra na nossa vida e para nos ser cada dia mais cristãos exemplares. E se a bom você sofre, em nome de Jesus hoje em Creflow, que Deus responderá à sua oração. Continua nessa fé e nunca desista de ter coragem de avançar nessa obediência do Evangelho. Que Deus vos abençoe.